Os porta-aviões dos Estados Unidos são verdadeiras cidades flutuantes projetadas para a guerra, construídas para resistir e cheias de segredos. No interior desses navios gigantes, abaixo dos jatos barulhentos e do convés de voo caótico, existe uma rede oculta de corredores estreitos. Esses chamados túneis subterrâneos não estão ali só por praticidade, eles são essenciais para a sobrevivência, operações e segurança. Diferente dos convés superiores abertos, esses corredores inferiores ligam áreas essenciais como salas de máquinas, depósitos de munição, centros de comando e alojamentos. Permitem que marinheiros se movam rápido sem afetar operações de voo acima. Em caso de ataque, esses corredores garantem rotas seguras para proteger a tripulação essencial e manter o controle do navio. Por que esses túneis são projetados assim? Como elas auxiliam em combates? Que outras características têm essas cidades flutuantes? Para entender sua importância, vamos explorar mais de perto o fascinante mundo sob o convés de um porta-aviões dos Estados Unidos. Mas antes, estamos em uma missão para alcançar 100 mil inscritos e trazer mais histórias da Marinha à tona. Quer se inscrever nessa jornada? Clique no botão no canto inferior direito. Obrigado e vamos seguir em frente. Entre em um porta-aviões dos Estados Unidos e você se encontrará em um mundo de caos controlado. O convés de voo é um campo de batalha de motores a jato rugindo, membros da tripulação correndo para lançar e recuperar aeronaves e um ritmo incessante de operações. Por trás de tudo, longe do barulho e do oceano aberto, há outro tipo de campo de batalha. Um campo formado por passagens estreitas, anteparos de aço e uma rede de corredores que mantém todo o navio funcionando. Esses chamados túneis subterrâneos não são túneis no sentido tradicional. Não há terra nem concreto e certamente não existe espaço subterrâneo embaixo do oceano. São um labirinto de passagens de aço entrelaçadas pelos convéses inferiores do porta-aviões. Algumas são apenas largas o suficiente para uma pessoa passar, enquanto outras se estendem longas e retas, parecendo corredores de uma instalação de alta segurança. Elas conectam quase todas as partes do navio, desde os poderosos reatores nucleares nas salas de máquinas até os centros de comando altamente classificados e as áreas de armazenamento de armas. Esses corredores não são só para ir do ponto A ao B. Cada centímetro de um porta-aviões dos Estados Unidos é projetado com precisão, e esses corredores têm função além da conveniência. Eles permitem que marinheiros circulem sem afetar operações de voo, protegem sistemas essenciais de ataques inimigos e garantem o funcionamento do navio, mesmo nas piores condições. Circular dentro de um porta-aviões é como andar por um labirinto de metal. Corredores longos se estendem em ambas as direções, com portas seladas levando a diferentes seções do navio. Algumas dessas portas têm símbolos e códigos que apenas pessoas treinadas compreendem totalmente. A estrutura do navio é dividida em vários convéses com escadas e escotilhas estreitas conectando cada nível. Diferente dos amplos convéses ou hangares, esses corredores priorizam eficiência, não conforto. Para a tripulação, esses corredores são vitais para o navio. Cada movimento é calculado. As armas são transportadas sob rigorosa segurança por rotas específicas, evitando áreas onde o restante da tripulação atua. Os engenheiros seguem para os reatores por caminhos designados, garantindo que o coração nuclear do navio permaneça protegido. O suprimento de alimentos do navio é organizado com estoques abaixo do convés que abastecem as cozinhas responsáveis por milhares de refeições diárias. Em emergências, esses corredores se tornam ainda mais essenciais. Se um incêndio começar ou o navio sofrer danos em batalha, os corredores permitem que os marinheiros isolem rapidamente as seções, evitando mais destruição. Também possuem recursos de segurança, como portas à prova de explosão e barreiras corta-fogo, garantindo que nenhum ataque isolado incapacite toda a embarcação. Mesmo com seu tamanho colossal, um porta-aviões opera como uma máquina de precisão. Cada segundo conta, e esses corredores garantem que tudo funcione bem. Imagine um combate onde um caça vai decolar, mas precisa de um ajuste de armamento de última hora. Em vez de correr pelo convés de voo movimentado, os tripulantes usam túneis internos para chegar à armaria, pegar o equipamento e voltar sem interromper as operações. Esses corredores existem também por segurança.
Nem todos a bordo têm autorização para acessar certas áreas. O porta-aviões abriga tecnologia altamente confidencial, desde sistemas avançados de radar até propulsão nuclear, e esses corredores internos ajudam a controlar quem pode ir aonde. Algumas portas requerem cartões de acesso, outras códigos específicos e, em certos casos, o acesso é controlado por guardas armados. Até mesmo algo tão simples quanto se deslocar de uma área de dormir para outra é estruturado. Os marinheiros de baixa patente, oficiais e comandantes de alta patente têm todos os alojamentos designados, muitas vezes separados por esses corredores. Quanto mais alto na hierarquia, mais privado é seu espaço, mas só se chega lá por corredores seguros e controlados. Andar por esses corredores pode parecer entrar em outro mundo. Enquanto o convés de voo é barulhento, caótico e cheio de ação, os convéses inferiores são silenciosos. Os únicos sons são o zumbido ocasional das máquinas, passos ecoando nas paredes de metal e as vibrações abafadas do navio cortando as ondas. É fácil se perder nesse labirinto, principalmente para novos tripulantes que não memorizaram o layout. Apesar dos espaços apertados e corredores longos, cada marinheiro sabe seu papel. Eles entendem a importância desses corredores não só para as operações do dia a dia, mas para a sobrevivência de todo o navio. Em combate, esses túneis permitem que o navio continue funcionando mesmo que algumas seções estejam danificadas. Se ocorrer uma explosão em um lado do porta-aviões, a tripulação pode usar rotas alternativas, mantendo o controle e garantindo que o navio siga pronto para a batalha. O design desses corredores não mudou muito ao longo dos anos, mas com os avanços na tecnologia naval, será que os futuros porta-aviões terão uma estrutura interna ainda mais complexa? Novas medidas de segurança e automação vão alterar como marinheiros circulam pelo navio? Então, como alguém realmente se locomove dentro de um navio de guerra tão gigantesco? Com mais de 5.000 pessoas a bordo e corredores extensos conectando vários compartimentos, navegar não é tão simples quanto andar por um corredor. Cada parte do navio é cuidadosamente seccionada com rotas específicas para diferentes propósitos. Alguns corredores estão abertos para circulação geral, enquanto outros são restritos a membros específicos da tripulação. Porta-aviões são construídos para maximizar o espaço, o que significa que cada corredor, escada e escotilha tem uma função. Ao contrário de um prédio comum onde se usa elevador ou escada simples, no porta-aviões é preciso subir escadas estreitas, passar por portas de anteparo e se espremer em espaços apertados. O navio em si é dividido em convéses e compartimentos, e a movimentação é controlada por um sistema rigoroso. Corredores da tripulação. A maioria dos alojamentos, refeitórios e áreas de lazer da tripulação estão ligados por corredores principais que facilitam o acesso entre as áreas essenciais. Acesso à engenharia e ao reator. Uma das áreas mais restritas, apenas pessoal autorizado pode transitar por esses corredores que levam aos reatores nucleares e às salas de controle dos motores da nave. E também a rotas de transporte de armas. Esses túneis possibilitam o transporte discreto e seguro de bombas, mísseis e munições sem exposição no convés de voo. Diferente de uma cidade ou prédio comum, a movimentação dentro de um porta-aviões é altamente controlada, e por um bom motivo. Em combates ou exercícios de emergência, marinheiros devem percorrer esses corredores sem hesitar. As equipes de combate a incêndio precisam de rotas de acesso desobstruídas. Equipes de controle de danos devem isolar áreas afetadas e equipes médicas transportar feridos pelo caminho mais rápido possível. Não se trata só de emergências, o movimento diário em um porta-aviões também é importante. Milhares de pessoas precisam se deslocar de e para seus postos de trabalho, intervalos para refeições, alojamentos e reuniões, tudo isso sem causar congestionamento ou interferir nas operações de voo. Por isso, esses corredores têm regras específicas. Tráfego em mão única em certas áreas. Certos corredores são destinados à circulação em um só sentido para evitar aglomeração. Prioridade às equipes operacionais. O pessoal envolvido em missões críticas, como engenheiros, equipe do convés de voo ou operadores de armamentos, tem prioridade sobre a circulação geral da tripulação e o silêncio é obrigatório em zonas seguras. Algumas áreas exigem silêncio absoluto, especialmente nas seções de inteligência ou comando, onde ocorrem operações confidenciais.
Tudo é projetado para a eficiência, garantindo que o porta-aviões funcione como uma máquina bem lubrificada. Mas há outra camada nesse sistema, que não se trata apenas de movimento, mas de sobrevivência. Em uma situação de combate, cada segundo conta. Se um míssil atingir o porta-aviões ou se um incêndio começar, esses corredores se tornam rotas de sobrevivência. Portas corta-fogo podem ser seladas rapidamente. Compartimentos estanques podem ser isolados e rotas de fuga específicas permitem evacuação segura dos marinheiros. Apesar do foco atual em eficiência nos porta-aviões, a tecnologia naval evolui continuamente. Porta-aviões futuros mudarão a forma como os marinheiros circulam nessas cidades flutuantes? Automação e inteligência artificial podem revolucionar a forma como as pessoas se deslocam por esses corredores? Esses corredores permitem que milhares a bordo trabalhem sem interferência, desde o lançamento de caças até a manutenção de reatores nucleares. Mas como eles melhoram as operações do dia a dia? O convés de voo de um porta-aviões é um dos locais de trabalho mais perigosos do mundo. Jatos de combate decolando e pousando em segundos de diferença. Helicópteros decolam e as equipes de solo se movimentam constantemente. Com tanta atividade acontecendo em um espaço pequeno, não há espaço para movimentos desnecessários. É aí que esses corredores entram em cena. Esses corredores subterrâneos permitem que os marinheiros se desloquem entre as seções do navio sem cruzar o convés de voo, ficando abaixo da ação. As equipes que armam, reabastecem ou consertam equipamentos podem circular com segurança por rotas designadas, sem interferir no lançamento. Em uma situação de combate, essa separação se torna ainda mais importante. Em caso de emergência no convés de voo, como explosão, incêndio ou pane, o pessoal pode evacuar rapidamente para um local seguro sem interromper as missões em andamento. Uma das funções mais vitais nesses corredores é o transporte de armas. Os porta-aviões modernos transportam um enorme arsenal de bombas, mísseis e munições que precisam ser movidos de forma eficiente e segura. Os paióis, áreas de armazenamento de munições, ficam sob os convéses por segurança. Se uma explosão ocorrer, ter essas áreas enterradas sob camadas de aço ajuda a evitar danos catastróficos. Quando as aeronaves precisam ser armadas, as armas devem chegar rápido ao convés de voo. Em vez de transportar mísseis e bombas por escadas ou por espaços abertos, esses corredores levam diretamente a elevadores especializados que transportam as armas com segurança até o hangar ou ao convés de voo. Esse sistema garante que as aeronaves sejam carregadas e lançadas rapidamente, mantendo a máxima prontidão de combate do navio. Porta-aviões também são construídos para resistir a ataques, mas nenhum navio de guerra é invencível. Esses corredores permitem resposta instantânea das equipes de controle de danos. Equipes de combate a incêndio usam rotas de emergência para acessar áreas afetadas, enquanto equipes médicas chegam rápido aos feridos. Se uma seção do navio for comprometida, portas estanques podem ser fechadas para evitar que alagamento ou fogo se espalhem. Durante simulações de batalha, as equipes treinam rigorosamente para atravessar esses corredores em baixa visibilidade, muitas vezes na escuridão ou com fumaça. Conhecer a disposição do navio não é apenas uma questão de conveniência, pode significar a diferença entre a sobrevivência e a catástrofe. Além das emergências de combate, esses corredores também facilitam o dia a dia em um porta-aviões. Com mais de 5.000 pessoas, o navio deve operar como uma cidade organizada e esses corredores garantem o transporte eficiente de suprimentos, comida e pessoal. A distribuição de alimentos conta com grandes depósitos nas áreas mais profundas do navio, garantindo suprimentos para alimentar a tripulação por meses. Esses corredores ligam as áreas de armazenamento aos refeitórios, mantendo o fluxo de ingredientes. Corredores de acesso médico. A enfermaria do navio fica estrategicamente posicionada para facilitar o rápido transporte de feridos do convés de voo, sala de máquinas ou alojamentos. Corredores de manutenção e reparo. Ao consertar motores a jato ou reparar sistemas do navio, esses corredores permitem acesso rápido de engenheiros e mecânicos a áreas críticas. Da eficiência em combate ao dia a dia, esses corredores são essenciais para manter um porta-aviões operacional.
Ferimentos são inevitáveis em um porta-aviões, seja em combate, acidentes ou operações rotineiras. Com mais de 5.000 pessoas, o navio precisa transportar feridos rapidamente e com segurança às instalações médicas. Esses corredores proporcionam rotas diretas e livres até a enfermaria, permitindo que socorristas respondam a emergências rapidamente. Rotas especiais priorizam o transporte de feridos sem que fiquem presos ao fluxo geral. Além dos túneis e das salas de operações, um porta-aviões é uma cidade flutuante com seu próprio ritmo, cultura e desafios diários únicos. Então, como é realmente a vida a bordo de um porta-aviões? Dos alojamentos à comida, recreação e rotinas diárias, vamos dar uma olhada em como os marinheiros vivem além dos corredores escondidos. Não há luxo em viver em um porta-aviões. O espaço é extremamente limitado e a tripulação precisa se virar com o que tem. A maioria dos marinheiros de baixa patente dorme em áreas de alojamento, quartos lotados com até 100 pessoas, cheios de beliches empilhados conhecidos como racks. Privacidade praticamente não existe. A única forma de se desligar do mundo é puxar uma pequena cortina no beliche, dando aos marinheiros um breve momento de privacidade no ambiente lotado. Alimentar mais de 5.000 pessoas a bordo é uma operação enorme. As cozinhas do navio, ou cambuzes, preparam mais de 18.000 refeições por dia servindo de tudo, desde cafés da manhã simples até jantares completos. A comida não tem qualidade de restaurante, mas é farta, nutritiva e fácil de preparar em grande quantidade. Há vários refeitórios no navio, divididos por patente. Marinheiros alistados comem em áreas grandes no estilo cafeteria, enquanto oficiais têm salas de jantar separadas. Oficiais de alta patente, como o capitão, possuem área de jantar privativa. A vida em um porta-aviões segue uma rotina rigorosa. A maioria dos marinheiros trabalha em turnos de 12 horas, o que significa que o navio está sempre operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao consertar aeronaves, operar radares ou controlar motores do navio, cada tripulante tem uma função específica. Porém, entre turnos longos, os marinheiros acham tempo para relaxar. O navio tem pequenas áreas de lazer, como uma academia com equipamentos básicos. Manter-se em forma é essencial, por isso marinheiros contam com esteiras, pesos e até quadras improvisadas de basquete no hangar. Há também cinema nas salas de jogos. São áreas comuns onde marinheiros assistem filmes, jogam videogame ou competem em torneios de cartas. Alguns porta-aviões têm até barbearias, pequenas lojas de conveniência e cafeterias, incluindo, em alguns navios, uma Starbucks de verdade. Mesmo com formas de passar o tempo, a vida em um porta-aviões é difícil. Os dias são longos e o espaço pessoal é limitado. O barulho constante dos motores das aeronaves e dos alarmes dificulta o sono, e ficar longe de casa por meses seguidos cobra seu preço. Para muitos marinheiros, o melhor de viver em um porta-aviões é a camaradagem. Todos a bordo são uma equipe, e amizades surgem rápido sob tanta pressão. Mesmo após meses no mar, nada supera ver a terra de novo. Com o avanço da tecnologia, os futuros porta-aviões mudarão a rotina e o trabalho dos marinheiros? Automação e novos projetos podem deixar a vida no mar mais confortável? Os porta-aviões de hoje são maravilhas da engenharia, mas os porta-aviões do futuro vão levar o poder naval a um novo patamar. Com o avanço da tecnologia, esses grandes navios de guerra são redesenhados para ficarem mais inteligentes, eficientes e autossuficientes. Tudo, desde o lançamento das aeronaves até a vida dos marinheiros a bordo, está prestes a mudar. A vida em um porta-aviões talvez nunca seja luxuosa, mas a próxima geração de navios pode tornar as longas temporadas no mar um pouco mais suportáveis. Depois, há a questão da sobrevivência. Porta-aviões são poderosos, mas também são alvos. Os projetos futuros precisarão ser mais furtivos, mais difíceis de detectar e quase impossíveis de destruir. Com o avanço da tecnologia bélica, porta-aviões poderão contar com sistemas de defesa a laser capazes de derrubar mísseis inimigos à distância. Mas a maior dúvida é se o porta-aviões como conhecemos sequer existirá no futuro. Alguns especialistas acham que navios de guerra menores e versáteis vão substituir o super porta-aviões tradicional.
Em vez de um navio enorme carregando dezenas de jatos, as frotas do futuro podem ser compostas por vários porta-aviões menores, cada um lançando enxames de drones e submarinos robóticos. A era das gigantescas cidades flutuantes pode eventualmente dar lugar a um novo tipo de guerra naval, onde velocidade, furtividade e automação dominam os mares. Por enquanto, porém, o porta-aviões continua sendo o símbolo máximo do poder naval. Com novas tecnologias moldando o futuro, esses navios de guerra ficarão ainda mais avançados. Será que a próxima geração de porta-aviões será totalmente autônoma? A IA e os drones poderiam substituir totalmente pilotos e tripulantes humanos? Deixe sua opinião nos comentários. Você serviria em um porta-aviões de alta tecnologia controlado por IA? Me conte! Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho para mais conteúdos militares. Obrigado por assistir.